Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Em primeiro lugar, pegue o livro de vocês, fique em um lugar silencioso, pegue o caderno, faça as anotações, caso tenha dúvida, tá bom? Hoje vamos estudar, vamos dar continuidade à nossa aula de geografia, vamos estudar sobre as zonas de iluminação e aquecimento da Terra e também os climas do Brasil, tá? Então, essas zonas térmicas, elas são as diferentes zonas de intensidade de luz e calor que a Terra recebe do Sol, tá? Então, vocês vão acompanhar aqui os slides, as zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Vocês podem acompanhar lá na página de vocês, no livro 188, tá? Podemos distinguir diferentes áreas de iluminação e aquecimento do planeta, que são divididas entre as zonas tropical, nós vamos ver, as zonas temperadas e também as zonas polares, tá? Vamos estudar agora as características delas. E essas zonas, elas são delimitadas pelos principais paralelos. Olha só, vocês vão observar aqui. Nós temos aqui a zona polar ou glacial ártica, zona temperada do norte, a zona tropical, também temos a zona temperada do sul e a zona polar ou glacial antártica, tá? E aqui nós temos os principais paralelos, olha só, círculo polar ártico, trópico de Câncer, o Equador, o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Agora vamos estudar sobre a zona tropical. A zona tropical, galera, ela é a mais iluminada e quente do planeta. E a maior parte do território brasileiro se localiza onde? Na zona tropical, tá? E vocês podem observar aqui que a zona tropical, ela está situada entre os trópicos, olha, de Câncer e o trópico de Capricórnio, tá? Essa é a zona tropical. Agora vamos ver outra zona. As zonas temperadas, elas são as mais amenas, pois os raios solares atingem a superfície de modo inclinado. Elas são menos iluminadas. Olha só, como vocês estão vendo aqui, que as regiões que ficam entre os trópicos e os círculos polares, elas são chamadas de zonas temperadas, tá? Então, só falando aqui pra vocês, elas são áreas o quê? As zonas temperadas são áreas menos quentes do planeta, onde o Sol atinge a Terra de forma inclinada. Ou seja, com a menor concentração de radiação. Então, por isso que ela é considerada uma zona menos quente do planeta, tá? Por quê? Porque o Sol atinge a Terra de forma inclinada, tá? Agora, vamos ver as zonas polares. As zonas polares, elas são menos iluminadas e aquecidas da Terra, pois os raios solares atingem a superfície terrestre de forma inclinada. Como vocês estão vendo aqui na imagem, olha só, nós temos aqui, né, as zonas. Então, as zonas polares, gente, elas são as áreas mais frias do planeta, onde somente uma pequena porção de radiação solar atinge, como vocês podem ver aqui na imagem, tá bom? Então, tornando o quê? Tornando o clima muito frio. E nessas áreas se encontra o quê? O Polo Norte e o Polo Sul, tá bom? Então tá aí a diferença das zonas. Agora vamos ver os climas do Brasil. Vocês podem acompanhar na página 190 do livro de vocês. A maior parte do Brasil situa-se na zona tropical, que é a região mais quente da Terra. Por isso, em nosso país, predominam os climas quentes, com temperaturas elevadas e quantidade variável de chuva.
Aqui vocês vão ver as principais características dos seguintes climas do Brasil. Aqui temos o clima equatorial. O clima equatorial é o clima quente e muito úmido, com grandes quantidades de chuva durante o ano todo. Vocês estão vendo aqui uma imagem que o clima ele é responsável por manter uma vegetação densa e sempre verde, né? Por quê? Porque chove muito durante o ano todo. Então, por isso, temos essa vegetação aí, ó, sempre verde, tá bom? Agora, nós temos aqui o clima tropical. O clima tropical, ele é um clima quente com duas estações distintas. Inverno seco e verão chuvoso. Vocês estão vendo aqui duas imagens, ó. A estação seca e também temos a estação chuvosa. Então, essa é a diferença do clima tropical. Agora, vocês vão ver o clima tropical semiárido. É um clima quente e seco, com as mais elevadas temperaturas médias do país e as menores quantidades de chuva, tá? Esse clima tropical semiárido é um clima típico da região do Nordeste, ou seja, a região onde moramos, especialmente no interior, que é um lugar conhecido como Polígono da Seca, tá? Que é em razão da escassez. Como não chove muito, acontece poucas chuvas, e essas chuvas elas se concentram entre os meses de janeiro a maio. Como vocês estão vendo aqui, ó, uma imagem, né? Tá muito seco. Vocês estão vendo aqui os cactos. Então, esse tropical semiárido, tá? Ele é típico da região Nordeste. Aqui nós temos outro tipo de clima, que é o clima tropical de altitude. É um clima que ocorre nas áreas de planalto e de serras com mais de 1000 metros de altitude. E acontece nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Então, devido à altitude elevada, as temperaturas elas são as mais baixas entre os climas tropicais. Aqui vocês estão vendo, ó, planalto, áreas com planalto e também de serras. Então, essa é a característica do clima tropical de altitude. Outro clima, nós temos também o subtropical, que é um clima com as temperaturas mais baixas do país, com ocorrência de quê? De neve e também de geada. E as áreas de clima subtropical, elas se localizam aonde? Na zona temperada do sul. Então, para finalizar a nossa aula, vou deixar aqui duas atividades para vocês. Vocês vão copiar no caderno, onde diz as seguintes perguntas, para ver o que vocês realmente aprenderam do conteúdo de hoje, tá? Vocês vão definir as zonas climáticas da Terra e as suas características, né? Nós falamos sobre 3 tipos de zonas, né? Que foi a zona tropical, as zonas temperadas e também as zonas polares. Então, vocês vão fazer essa atividade no caderno e vão responder colocando as características de cada zona. Também vocês vão citar os tipos de clima que vocês viram aqui, os tipos de clima do Brasil e também falar sobre as suas características. Vocês também podem estar pesquisando também outras informações além dessas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Boa atividade. As dúvidas a gente se encontra no Zoom, tá? Não esqueçam de fazer as anotações, dúvidas. Até mais!